Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos deste domingo 12 de junho de 2022, mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de sexta-feira. E na lista estava o Beck França contra a Áustria e não bateu, o jogo terminou em empate por 1-1. A Áustria abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo e no final do jogo a França empatou a partida. Também estava na lista o Beck Dinamarca contra a Croácia e não bateu. A Croácia venceu essa partida por 1-0, um gol aos 69 minutos. Outro jogo que estava na lista era o over mais de 2 gols no jogo da Albânia contra o Israel e bateu. O Israel venceu o jogo por 2-1. A Albânia abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo em cobrança de pênalti e no segundo tempo a seleção do Israel virou a partida e venceu por 2-1. Outro jogo que estava na lista era o Lei Bielorrússia contra o Cazaquistão e também bateu. A seleção do Cazaquistão abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo e aos 84 a seleção da Bielorrússia empatou a partida e terminou mesmo nesse 1-1. Então a lista de sexta-feira ficou aí com 2 erros e 2 acertos. Vamos agora para as análises dos jogos deste domingo. E vamos começar com a UEFA Nations League. Espanha contra a República Tcheca. Esse Beck Espanha com uma odd de 1,29 eu acho muito baixa. Para colocar a Espanha em lei eu acho loucura. No mercado de gols, o over mais de 2,5 com uma odd de 1,73 eu acho baixa. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Suíça contra o Portugal. A Suíça que ainda não venceu. São 3 jogos e 3 derrotas. E a seleção portuguesa tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. A seleção de Portugal está liderando com 7 pontos. Os últimos jogos entre eles: vitória de Portugal por 4-0, vitória de Portugal por 3-1, vitória de Portugal por 2-0 e vitória da Suíça por 2-0. A Suíça vem de derrota, perdeu em casa para a Espanha por 1-0 e a seleção de Portugal vem de vitória, venceu em casa a República Tcheca por 2-0. Esse back Portugal eu acho um pouco arriscado, talvez no ao vivo vale a pena buscar esse back Portugal, mas no pré-live eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Noruega contra a Suécia. A seleção da Noruega em 3 jogos tem 2 vitórias e 1 empate. E a seleção da Suécia em 3 jogos tem 1 vitória e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória da Noruega por 2-1, empate por 1-1, empate por 3-3 e empate por 1-1. A seleção da Noruega vem de um empate em casa contra a Eslovênia por 0-0 e a seleção da Suécia vem de derrota em casa, perdeu para a Sérvia por 1-0. Aqui eu colocaria a seleção da Noruega em back. Venceu a Suécia fora de casa, mas depois de empatar em casa contra a Eslovênia por 0-0 e jogou mais da metade do segundo tempo com um jogador a mais e não conseguiu fazer o gol, eu vou deixar esse jogo fora da lista, que é mais para o ao vivo. Dando sequência, Eslovênia contra a Sérvia. A seleção da Eslovênia tem 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. E a seleção da Sérvia tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória da Sérvia por 4-1, vitória da Eslovênia por 1-0 e empate por 1-1. A Eslovênia que vem de um empate fora de casa por 0-0 contra a Noruega. E a Sérvia vem de vitória fora de casa, venceu a Suécia por 1-0. Nesse jogo eu vou colocar a seleção da Sérvia em back. Dando sequência, Irlanda do Norte contra Chipre. A seleção da Irlanda do Norte tem 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. E a seleção do Chipre tem 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Uma race igual nos últimos 3 jogos. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Grécia contra Kosovo. A seleção da Grécia tem 3 jogos e 3 vitórias e a seleção do Kosovo tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória da Grécia por 1-0, empate por 1-1, empate por 1-1 e empate por 0-0. A Grécia vem de vitória, venceu em casa o Chipre por 3-0 e a seleção do Kosovo vem de vitória, venceu a Irlanda do Norte em casa por 3-2. Aqui pode ser interessante para buscar esse back Grécia, tem 3 vitórias, mas essa odd de 1,70 eu acho um pouco baixa, eu vou deixar para o ao vivo, estou fora desse jogo. Dando sequência, Geórgia contra a Bulgária. A seleção da Geórgia é uma surpresa aí na Nations League, são 3 jogos e 3 vitórias. E a seleção da Bulgária tem 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. A seleção da Geórgia, se vencer essa partida, praticamente vai ficar aí com a classificação garantida para a próxima fase. Os últimos jogos entre eles:
vitória da Geórgia por 5-2, vitória da Bulgária por 4-1, vitória da Bulgária por 6-2 e empate por 0-0. A seleção da Geórgia vem de vitória, venceu a Macedônia do Norte fora de casa por 3-0 e a Bulgária fora de casa empatou com Gibraltar por 1-1. Esse back Geórgia a 1,65 eu acho um pouco baixa. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols se tem odds mais interessantes. O over 2,5 com uma odd de 2. Eu vou colocar esse jogo no over 2,5. Dando sequência, Macedônia do Norte contra Gibraltar, que não tem muito o que fazer. Essa odd de 1,06 eu acho que não tem muito valor, embora eu acredito na vitória da Macedônia. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,30. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Malta contra San Marino. Aqui também não tem muito o que fazer. A seleção de Malta com uma odd de 1,13. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,73. Os últimos jogos entre eles, vitória da seleção de Malta por 2-0 e vitória da seleção de Malta por 3-2. A seleção de Malta vem de derrota, perdeu em casa para a Estônia por 2-1. E a seleção do San Marino, nos últimos 10 jogos, são 10 derrotas. Estou fora desse jogo. Dando sequência, campeonato argentino, eu vou ficar fora. Campeonato brasileiro, Goiás contra o Ceará. A equipe do Goiás na 13ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Ceará na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Goiás ocupa a 14ª colocação. Em 4 jogos tem 1 vitória e 3 empates. Jogando fora de casa, o Ceará ocupa a 1ª colocação. Em 6 jogos são 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Ceará por 4-0, empate por 2-2 e vitória do Goiás por 1-0. O Goiás vem de empate fora de casa contra o Fortaleza por 1-1. E a equipe do Ceará vem de vitória fora de casa, venceu o América por 2-0. E nesse jogo eu vou colocar a equipe do Goiás em lei. Dando sequência, São Paulo contra o América Mineiro. A equipe do São Paulo ocupa a 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 1 vitória e 4 empates. A equipe do América Mineiro ocupa a 9ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do São Paulo ocupa a 4ª colocação. Em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa, o América Mineiro ocupa a 15ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do América Mineiro por 2-0 e empate por 0-0. O São Paulo vem de empate fora de casa contra o Coritiba por 1-1. Empatou fora de casa contra o Avaí por 1-1 e empatou em casa com o Ceará por 2-2. A equipe do América Mineiro vem de derrota em casa, perdeu para o Ceará por 2-0, depois de vencer em casa o Cuiabá por 2-1. O São Paulo é favorito com uma odd de 1,70, é um pouco baixa, mas joga em casa, diante da torcida, eu vou colocar o São Paulo em back. Dando sequência, Coritiba contra o Palmeiras. A equipe do Coritiba ocupa a 5ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Coritiba ocupa a 1ª colocação. Em 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa, a equipe do Palmeiras ocupa a 4ª colocação. Em 4 jogos tem 2 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos entre eles, vitória do Coritiba por 1-0, vitória do Coritiba por 3-1 e vitória do Palmeiras por 1-0. A equipe do Coritiba vem de empate em casa contra o São Paulo por 1-1, empatou fora de casa contra o Ceará por 1-1 e a equipe do Palmeiras vem de vitória em casa, venceu o Botafogo por 4-0, depois de empatar em casa contra o Atlético Mineiro por 0-0. Aqui é um jogo para buscar o back Palmeiras, eu vou colocar também o Palmeiras na lista de back. Dando sequência, Fortaleza contra o Atlético Paranaense. A equipe do Fortaleza na 20ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Atlético Paranaense ocupa a 3ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 19ª colocação, em 6 jogos tem 3 empates e 3 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 8ª colocação, em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles,
vitória do Fortaleza por 3-0, vitória do Atlético Paranaense por 2-1 e vitória do Furacão por 2-1. O Fortaleza vem de empate em casa contra o Goiás por 1-1 e a equipe do Atlético Paranaense vem de vitória fora de casa, venceu o Juventude por 3-1. E aqui eu vou colocar a equipe do Fortaleza em lei. Dando sequência, Major League Soccer, Sporting Kansas City contra New England Revolution, eu vou ficar fora desse jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, Novo Horizontino contra o Guarani. A equipe do Novo Horizontino ocupa a 9ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E a equipe do Guarani, que provavelmente vai ser rebaixada para a Série C, está só começando o campeonato, mas começa assim mesmo. Nos últimos 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 16ª colocação. Em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, o Guarani ocupa a 18ª colocação. Em 5 jogos, tem 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Guarani por 2-1, vitória do Guarani por 2-1. O Novo Horizontino vem de derrota, perdeu fora de casa para o Grêmio por 2-0 e o Guarani vem de derrota em casa, perdeu para o Operário por 3-0. Estou fora desse jogo. Vasco da Gama contra o Cruzeiro. A equipe do Vasco ocupa a 3ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates. E o Cruzeiro, que lidera o campeonato, nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. A classificação, jogando em casa, a equipe do Vasco ocupa a 4ª colocação. Em 6 jogos tem 4 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, o Cruzeiro ocupa a 1ª colocação. Em 6 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, empate por 1-1, vitória do Cruzeiro por 2-1 e vitória do Vasco por 1-0. O Vasco vem de vitória fora de casa, venceu o Náutico por 3-2 e o Cruzeiro vem de vitória em casa, venceu o CRB por 2-0. A equipe do Cruzeiro vem fazendo um bom início de campeonato. Nos últimos 10 jogos são 9 vitórias e 1 empate. E a equipe do Vasco é a única equipe invicta no campeonato. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou ficar fora também. Dando sequência, Tombense contra o CSA. A equipe da Tombense na 12ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O CSA na 13ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe da Tombense ocupa a 10ª colocação. Em 6 jogos tem 2 vitórias e 4 empates. Jogando fora de casa, a equipe do CSA ocupa a 16ª colocação. Em 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do CSA por 1-0 e vitória do CSA por 2-0. A Tombense vem de empate fora de casa contra o Londrina por 1-1 e o CSA vem de empate em casa contra a Chapecoense por 1-1. Eu vou ficar fora desse jogo também. Então a lista de domingo ficou aí com Beck Sérvia, Beck São Paulo, Beck Palmeiras, Lei Goiás, Lei Fortaleza e over mais de 2,5 Geórgia contra a Bulgária. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.